Voltamos, voltamos. Deixa só o povo voltar, a gente vai já abrir novamente. Agora, o Instagram não vai querendo sabotar. Agora. Foi? Agora sim. Bom. Ai, meu Deus. E aí, como é que estás? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo em ordem, você? Que bom. Tá tudo bem também, graças a Deus. Eu estava aqui hoje pensando algumas coisinhas e estava falando justamente mais cedo sobre a questão das tendências hoje, no ano de 2021, né? Com a prática de exercícios físicos e bate justamente com o que a gente tem vivenciado atualmente. E aí as pessoas precisam saber um pouquinho mais sobre como é que funcionam as coisas e como é que pode estar sendo feito todo esse processo. Mas a gente vai aguardar aqui mais uns 2 minutinhos e Tá. vai bater esse papo bem legal. Mas me conta aí, tá frio, tá calor? Tá frio, tá frio. Tá quantos graus aí? Eu não sei não, mas deve estar uns 11, por aí, 11, 12. 12 graus. Mais cedo tava 17, né? Tava durante a hora do almoço até umas 2 horas da tarde, tava uns 17 graus. Aí depois começou um vento frio e começou a cair a temperatura. Entendi. Joana Bernardes, boa noite, seja bem-vinda. É Oi, isso aí. Hoje, Andrezinho. hoje tá. André é meu afilhado. Ah, legal. Hoje tá bem quente por aqui. Hoje não choveu até agora, Que mas bom. tá bem quente, como sempre. Legal. E como foi o dia hoje, aniversário? Foi bem? Tudo Foi bem? bom, foi bom. A gente fez uma reuniãozinha na casa da mãe da Karine, né? Uhum. Mas assim, mantendo todos os protocolos de segurança, o quintal lá é grande, e só estávamos nós, só os avós, os pais e os tios. Só nós, só, e o quintal lá é bem grande, então deu para manter todos os protocolos de segurança. Que bom, muito bom. Então, quero te agradecer primeiramente mais uma vez, né? E Obrigada. hoje não foi nada programado. Hoje eu falei, vamos fazer É, aleatoriamente e vamos. E aí tá aí, estamos aqui na área para fazer a coisa funcionar. Mas antes de é mais isso aí. nada, eu queria agradecer aí, a gente tem algumas pessoas, tem a Joana, tem o André, tem a Evelyn e a Lucilene, Lucilene, né, que está é aqui com a minha gente. cunhada. É Então, minha muito cunhada. obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E acredito que seja a primeira vez que vocês estão me vendo, me assistindo, me conhecendo através da graça. E aí, quem não me conhece ainda, vou me apresentar rapidamente, bem brevemente. Me chamo Thiago, sou professor de educação física, personal trainer, e hoje eu tive o privilégio de me tornar aí amigo, parceiro personal da pessoa que está aqui embaixo, da Graça, há exatamente 5 meses. E a gente tem buscado e conquistado grandes conquistas aí na vida dela, no dia a dia dela, e acredito que muita coisa grande ainda tem para acontecer e vai chegar no longo dessa jornada, né? Então, trabalho com pessoas para desenvolver seu bem-estar físico e emocional, além do social,
e trazer também a autoestima de volta para quem encontra com a autoestima um pouco baixa e está bem desmotivado com relação a muitas outras coisas. Então, esse é um pouco de quem sou eu, né? Resumindo brevemente. Se eu fosse resumir, se eu fosse falar tudo, ia pegar aqui bastante tempo da live, e não é esse o objetivo hoje. Então, hoje o objetivo é falar um pouco mais de como é que funciona os atendimentos online, né? Mas, Graça, eu vou te fazer algumas perguntinhas bem básicas e aí tu vai me dizendo a tua resposta pessoal mesmo, tá? Hoje não é nada muito profundo, não. Tá bom. Mas eu queria que tu falasse um pouco para as pessoas aí que estão nos assistindo hoje, agora, como foi que tu me conhecestes, aonde tu me conhecestes, como foi que tu decidiu, é esse cara que eu quero que me ajude. O que foi que te levou a tomar essas decisões na tua vida e que tu estás tendo continuidade até agora, nesse exato momento? Fala aí um pouquinho pra gente. Bom, é muita gratidão que eu tenho por Deus ter preparado esse momento para mim. O ano passado, eu vi que as minhas condições físicas estavam assim, no extremo do ruim. Então, assim, eu tinha que procurar uma alternativa, porque eu já havia várias vezes tentado fazer academia e não me enquadrava. Não me enquadrava nas academias, eu me sentia estranha, eu me sentia sufocada. E por conta da pandemia, eu comecei a ouvir e ver várias lives, informações, até que eu conheci, através de uma sobrinha minha, eu conheci a Luana Coach, em emagrecimento. E eu falei assim, legal, vou tentar por esse Essa, caminho. essa tua sobrinha é a Evelyn? Não. A irmã da Evelyn. Ah, sim, A sim. Evelyn é minha afilhada, a irmã dela, a Karen. Certo. Aí eu fiz alguns grupos, né, com a Luana. Realmente eu perdi um pouquinho de peso, foi interessante, mas no meu quadro físico, no meu quadro de necessidade, eu tinha, graças a Deus, muitas dores articulares, muito cansaço, né? Mobilidade quase zero, para colocar um tênis, para colocar algum calçado que precisasse agachar, era muito complicado. Então eu vi que eu precisava realmente de um exercício físico, uma aula de alongamento, alguma coisa assim. Aí, numa das lives que teve, eu já tinha até saído do grupo, já tinha encerrado o grupo com a Luana. Ela enviou convites para assistir uma live dela, que você era a pessoa convidada, né? Aí vocês conversando, eu assisti essa live, vocês conversando, eu vi que a tua proposta de trabalho se enquadrava no que eu estava buscando. Aí depois eu entrei em contato com você, falei das minhas condições, você falou que realmente o que eu imaginava era o que realmente era o teu trabalho, né, Tiago? Então a gente conversou diversas vezes, e eu acabei me enquadrando, né? Aliás, você acabou se enquadrando no que eu buscava. E daí a gente conversou várias vezes. Aí realmente eu confiei e acreditei que poderia ser uma solução para mim. E foi isso. A gente acabou combinando, iniciamos as nossas aulas. Eu muito insegura, porque a experiência que eu tinha de academia era muito ruim, né? O professor chega, explica como que funciona o aparelho e pronto. Eu, eu, eu tinha uma noção de como era uma aula online, mas eu fazer a aula, eu fiquei insegura. Mas vamos que vamos, né? Eu falei assim,
eu vendo e eu vivendo a situação é diferente, né? E aí eu até pensei, eu falei assim, bom, se não der certo também, eu vou dar tchau pro rapaz, não vou encontrar com ele na rua, porque ele mora longe, então vai ficar por isso mesmo e vou buscar outras coisas. Mas o nosso dia a dia, colocado na prática, o que você já tinha me explicado, foi algo surpreendente. E então foi assim, um dia após o outro, uma superação atrás da outra, eu comecei a observar o que você fazia, o que você me propunha para fazer, colocar em prática, né? Controle de respiração na hora de andar, na hora de ir para o meu trabalho, porque é subida, eu chegava extremamente ofegante, tinha que tomar ar lá no final da subida, mesmo que o farol tivesse aberto, eu não ia conseguir atravessar, eu tinha que parar e tomar ar para poder atravessar o farol. Então, eu fui controlando a respiração, aprendi a caminhar num ritmo, numa frequência, e isso foi nos primeiros dias. E assim, com 15 dias de aula, foi impressionante a melhora. Foi assim, assustador. Chegar a eu ficar assustada com 15 dias a melhora dessa minha ida até o trabalho, de andar nessa subida. Assim, claro, eu me cansava muito, mas era um cansaço ameno, não era uma coisa que sufocava, né? Então, o resultado, assim, foi muito impressionante. Eu fiquei muito impressionada com o resultado. E só gratidão mesmo. E, assim, a evolução de mês a mês, aí começa nas aulas os alongamentos, antes das séries, dos exercícios em si, tem toda uma sequência de alongamento, tal, e assim a melhora no dia a dia, a melhora de cada movimento, quando eu me sentei a primeira vez no exercício, que tinha que levar a mão até a ponta do pé, a minha mão ia um pouco abaixo do joelho. A minha mão estendia até um pouco abaixo do joelho. E depois de mais umas 3 semanas, já ia até um pouco mais. Hoje eu tranquilamente eu vou até a ponta do pé, assim de primeira. Então, assim, já sento a mão, já vai até a ponta do pé. A flexibilidade, coordenação motora melhorou muito, porque exercícios que tinha que ir para a direita, depois para a esquerda, ou para frente e para trás, eu me perdia, eu ficava meia perdida. Hoje eu já consigo fazer esses movimentos sem me atrapalhar tanto. Às vezes eu dou umas atrapalhadas, porque o Thiago dá umas complicadas. Ele faz para frente, para trás, para direita, para esquerda, levanta a mão, levanta o pé, e não sei o quê. Meu Deus, na mesma série, ele muda. Então eu demoro um pouquinho, mas ele me ajuda, ele vai orientando. E é impressionante a flexibilidade, a coordenação motora. É impressionante. Os movimentos que eu faço até a aula passada, eu ainda continuo me surpreendendo, porque tem uma sequência, que nem na nossa última aula ele fez numa mesma série, ele fez várias sequências, né? Então eu tinha que me apoiar na cadeira, levar uma perna para trás, depois ia a outra perna, levantava o joelho até a mão, depois pulava. Então, assim, na mesma série, uma sequência atrás da outra. E essa coordenação e essa força, porque acaba exigindo força, eu consigo fazer. E tudo que ele propõe para mim, todo o planejamento de cada movimento que ele propõe para mim, eu consigo fazer, né? Então, é muito gratificante. A resposta desses meses
é muito grande, é muito grande. O exercício físico mudou muito a minha parte de física e uma coisa assim que me causou no começo até um pouco de surpresa, por mais que as pessoas falem e que o Tiago falou, a surpresa também que o exercício físico eleva o emocional e a autoestima numa altura absurda, porque o exercício físico, você estando bem, a minha dor do joelho, que eu tomava remédio forte para dor no joelho, eu não conseguia andar, era um esforço absurdo. Até há poucos dias, num jogo, é porque eu não entendo de jogo, um jogador estendeu a perna e veio um outro e apoiou ele, e ele ia dando pulinho, mesmo apoiado no outro jogador, né? Eu vou falar o nome porque eu sou fã, tá? Então, assim, foi o Cristiano Ronaldo, num jogo que o Cristiano Ronaldo estava participando, e o jogador do outro time sofreu uma. Eu não sei se é distensão, o que foi, mas o cara mal conseguia colocar o pé no chão para sair do campo. E o Cristiano Ronaldo correu lá, abraçou a cintura dele e começou a ajudar. E o cara, mesmo com o apoio do outro jogador, no caso o Cristiano, o cara não conseguia pôr o pé no chão. E eu me vi nessa situação, porque realmente a dor era tão forte no meu joelho que eu andava praticamente daquele jeito. Então, hoje eu tenho zero dor, zero dor. Eu não sinto dor. Então, desculpa. Respira. Até, até umas semanas atrás, o Tiago, durante um movimento, era para frente, para trás, para direita, para esquerda, estender a perna para cá, aí depois estendia a perna para lá, e depois caminhava, acelerava. Ele falou assim: agora acelera. Aí eu acelerei, fiz os movimentos, e aí ele falou assim: e o joelho? Tudo bem? Aí eu falei assim: nossa, eu nem lembrei que eu tinha joelho. Então, Bom. é muito forte, é E, muito forte. Então, e, e Graça assim, me a responde. mudança de vida, é, a mudança de vida, de pensamento, saúde mental, autoestima, tá elevadíssimo, elevadíssimo em todos os setores, em todos os fatores. Tá muito alto, tá muito alto. E assim, hoje eu digo que eu sou outra pessoa, antes e depois do Tiago, porque um baita profissional soube enxergar o que realmente eu precisava e ele dá um suporte extraordinário, né? Ele dá um suporte tanto na parte física, né, como na parte emocional. Em vez que ele amanhece o dia falando bom dia, mesmo que não é o dia da nossa aula, ele fala, né, ele pergunta como que está o dia, pergunta se está tudo bem, se eu dormi bem, como que foi meu sono, se foi bom, se não foi. Ele me ensinou a fazer exercícios respiratórios para relaxar, para poder dormir melhor. E hoje também esse exercício virou rotina na minha vida, não só exercício físico, mas também o exercício respiratório para eu conseguir relaxar. Meu sono melhorou muito, muito mesmo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. A Luana entrou. Então, assim, é gratificante, é gratificante. Então, esses meses que eu conheci o Tiago, já tinha perdido um pouco de peso, mas dei uma pisada na bola. Aí depois ele também me ajuda com a orientação alimentar. Eu ainda estou meio preguiçosa ainda, tem muita coisa que eu preciso melhorar ainda na parte de alimentação, mas ele está sempre me ajudando, sempre dando dicas. E a parte física,
mudou assim, é da água para o vinho, da noite para o dia, porque hoje eu tenho disposição para muita coisa, ando naturalmente, eu vejo que se eu estou na calçada, eu via que as pessoas passavam por mim andando devagar. E hoje não são todas as pessoas que passam por mim, porque eu consigo manter uma frequência nos meus passos andando normal, né? Então não é aquela coisa de estar totalmente devagar, morrendo de medo de pôr o pé num determinado ponto e a dor voltar. Hoje, realmente, o que eu falei aquele dia que a gente se emocionou, hoje é uma rotina na minha vida. Eu não sei, eu não lembro que eu tenho joelho. É como respirar, é como balançar o braço na hora de andar. É uma coisa tão natural que realmente não me lembro que tenho joelho. Eu sei que eu tenho os pés para andar, mas assim, eu não me lembro que tenho joelho, porque o meu joelho era o foco do meu pensamento 24 horas por dia. Mesmo deitada, dormindo, às vezes, dependendo da posição que eu me mexia dormindo, o joelho doía. E hoje eu não sinto dor nenhuma, 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 nenhuma. É assim, é uma mudança muito grande, muito grande. Muito E bom. é isso, a minha história é essa e começou lá atrás, a Luana Coach entrou, começou com a Luana, essa minha procura de melhora, e com a live da Luana e do Tiago, eu conheci o Tiago e estou com o Tiago. Estou com o Tiago e assim, eu acredito que eu vou ficar no pé do Tiago muito tempo. Porque realmente exercícios físicos, pessoal, é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. E hoje a gente tem, apesar da situação mundial, abriu essa coisa positiva, que são o aprendizado, a disponibilidade online. Então, assim, é muito bom a gente ter essa oportunidade. Uma coisa que pouquíssimas pessoas, eu era uma delas que não tinha conhecimento de tantos acessos, né, que a internet nos oferece. E hoje eu tenho contato com o Tiago, tenho contato com um monte de coisa, informações, tudo por conta da internet. Graças a Deus tem essas coisas online para a gente poder aprender a cada dia, aprender, usar, usufruir e conquistar. Porque para mim, tudo isso que eu aprendo, que eu vivo, é uma conquista a cada dia. É uma conquista, uma vitória, uma superação a cada dia. Então, é muito, muito grande essa mudança na minha vida. Por conta disso, por conta de exercícios físicos, saúde, saúde mental, emocional. É grandiosa essa mudança. Só gratidão mesmo. Muito bom, legal. Eu fico até sem palavras quando você fala assim, que, nossa, a minha vida mudou assim de. Eu Foi. lembrei agora que me falou, acho que foi sexta ou foi quinta, que tua vida mudou em 180 graus, né? E isso é muito forte, porque não é assim, todo mundo funciona, né? Mas quando a gente pega e encontra alguém que nos ajude a ser melhor 1% a cada dia, as coisas elas fluem muito mais fácil, parece. E Sim. aí, às vezes a gente até fala, né? Já pensou se fosse só para solucionar o teu problema do teu joelho? A Graça não estaria mais aqui agora e nem estaria hoje aqui fazendo essa live comigo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Foram quantos anos sentindo dores no joelho? Só para me relembrar aqui. Olha, Tiago, assim, que ficou mais intenso e mais preocupante foi de 5 anos para cá, 4, 5 anos para cá, que ficou assim uma coisa mais constante e eu sempre tá com uma dorzinha,
a medicação diminuía um pouco a dor, mas não controlar, não sumia. Eu fazia raio-x, que assim, eu nunca fui atrás ver o que realmente era. É, quando ficava muito intenso, eu ia no pronto-socorro, eles davam a bendita daquela injeção de corticoide que sara tudo na vida e amenizava, aí mandava. Eu cheguei a usar joelheira para melhorar, como fala, proteger a mobilidade. Aí parecia que Sim. quando eu tirava a joelheira estava pior, porque ficava travado o joelho, né? É Andava com a uma perna falsa, com o joelho duro. na realidade, a joelheira ela te dá uma falsa sensação de estabilidade, Isso. né? E aí quando você tira, Então era parece que assim. tivesse faltado uma muleta. É, então eu ia adiando o que deveria ser feito, né? Aí um médico falou uma vez, né, durante esses anos todos, um médico uma vez falou que era desgaste ósseo e que eu tinha que aprender a conviver com isso. Aí, assim, eram remédios paliativos, que o desgaste ósseo não tem como ser regenerado. Aí é Uhum. que eu acomodei mais ainda, né, de não ir atrás, porque se esse médico analisou a minha radiografia e meu ultrassom e falou isso, eu falei assim, ó, então conviver com isso, né? Aí eu fazia exames de cálcio, exame de não sei o que, dava tudo zerado, não tinha problema. Então eu falei assim, ah, tudo bem. Aí, então eu ia convivendo com o problema, né? E aí você começou uma vez a falar, Graça, tem que ver. Eu sei que exercício físico não tem contraindicação pelo que você relata para mim, mas tem que ver realmente o que está acontecendo. Aí foi quando eu falei assim, não, bom, tem que ir atrás ver realmente, né? Aí eu fui, aí graças a Deus eu consegui marcar logo um ultrassom e o próprio médico que realizou o ultrassom, eu falei assim, eu faço exercícios físicos com o personal. Ele perguntou para mim, ele falou assim, a senhora fica algum dia da sua vida sem dor, porque a senhora tem o cisto de Beck, alguma coisa assim, Becker, que comumente é chamada de água no joelho, porque é uma bolsinha, o cisto é uma bolsinha, e quando ele inflama, ele fica como se fosse uma bolsinha de água e ele pressiona a articulação. Mas ele existe aí. Aí eu falei dos exercícios físicos, nossa, ele achou ótimo. Ele falou assim, nossa, isso é muito bom a senhora continuar, porque como o exercício físico, ele ajuda, né, a musculatura ajuda a que a articulação funcione direito, né? E eu falei assim, o meu personal já falou isso para mim. Então já tudo se encaixou, tudo se encaixou. E um outro médico também que eu fui, que estava numa crise de dor, um médico, ele também falou, ele falou assim, nossa, excelente a senhora está fazendo exercícios físicos, não deixe de fazer, continue fazendo. Então, assim, aquele medo da dor de ser uma coisa mais preocupante, era uma coisa que com o exercício físico estava sendo controlada, estava tudo em ordem. Então, é muito gratificante, porque hoje eu não ter dor é uma coisa assim que a cada momento, a cada dia, eu tenho que agradecer muito, 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 porque a dor era muito forte, era uma dor muito forte. E hoje eu não tenho. Hoje, daqui para frente, eu não vou ter mais. que bom, parabéns. E é isso aí. Então, esse foi só um dos problemas, né, que a gente conseguiu solucionar acredito que em 15 dias, não foi? Eu acho que a gente conseguiu solucionar essa problemática da dor no joelho. E Foi. aí depois, acho que da terceira semana, no início da quarta semana, as coisas começaram a fluir. E aí Foi. depois a gente teve um imprevisto que acabou justamente esbarrando nessa questão da problemática do joelho. Mas esse empecilho ele foi apenas
eu vou dizer que ele foi apenas um ponto gatilho para reforçar ainda mais o que estava se começando a ser fixado na mente, tanto na mente quanto no corpo, para que desse continuidade. E aí a gente Sim, ficou, acho que uns 15, 16 dias parado, não foi, por conta dessa situação, é, mas foram assim 16 dias de muito aprendizado, onde eu busquei informações em diversas fontes de contatos que pudessem me dar um auxílio, né? Falei com amigos fisioterapeutas, médico, ortopedista, personal, e aí eu fui comentando da situação, fui relatando, fui relatando. E eu falei, cara, eu já parei, pensei, analisei, e a gente não fez nada que viesse a agredir fortemente a articulação do joelho e tudo mais. Ele, mas vocês não fizeram isso? Não, não fez. E aí, quando a gente foi analisar, e a Graça, quando foi me falando, e aí depois eu fui conversando com outro amigo meu que é personal, e ele falou, Thiago, faz um teste com ela, manda ela ir numa porta, e com as duas pernas, segurar na porta, na batente da porta, e manda ela fazer uma flexão plantar, na ponta dos pés, até ver o quanto ela consegue suportar. Se caso ela conseguir fazer, descarta a possibilidade de ser lesão no joelho. Tá, eu vou verificar direitinho e vou te falando depois. E aí eu chamei a Graça, a gente foi conversando. E até então, naquele devido momento ali, o problema que a gente tinha ideia de que fosse seria algum problema no joelho, voltado para o joelho, né? Como ela já tinha problema com o joelho, a gente achava que tinha sido algum tipo de problema relacionado ao joelho. Porque o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão nos assistindo aqui. O nosso corpo, ele é como se fosse uma, uma, uma liga de elástico onde todos os músculos estão interligados. Por exemplo, esse cabo aqui, né? Ele está totalmente interligado. Se eu pego esse cabo, puxo ele para cá, essa parte posterior vai ficar relaxada, mas essa parte anterior vai ficar contraída. Se eu puxo no sentido contrário, vai acontecer a mesma forma do outro lado da região. Então é como se fosse na frente e na minha costa. Então todos esses músculos eles estão interligados, como se fossem ligas de fato. E aí o que acabou acontecendo é que quando a gente foi fazer um determinado exercício, acabou que tensionou demais uma certa localização de músculos do corpo da Graça, que eles não estavam num determinado momento pré-aquecidos, né? Ou talvez não estavam fortalecidos o suficiente. E aí, quando a gente fez o teste, a gente concluiu que não era problema no joelho, mas sim o que tinha acontecido, o que tinha acometido a Graça era uma leve distensão no músculo da panturrilha, né, que se chama gastrocnêmio. Então, desde aí a gente começou a fortalecer cada vez mais a panturrilha para que de fato não viesse a ocasionar mais esse tipo de lesões. Mas foi uma situação assim que me deixou bem preocupado, porque a Graça sentia dores e eu ficava aqui todo tempo pensando o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei e como é que eu poderia acertar. E aí a gente buscou, a gente tem, né? Assim como vários outros profissionais têm contato com outros profissionais, eu também tenho contato com outros profissionais, eu tenho contato com médico, fisioterapeuta, psicólogo, ortopedista, nutricionista, personal, enfim. Então a gente tem esse ciclo de amizades que de certa forma acaba agregando no nosso conhecimento e de certa forma acaba agregando nesse dos meus alunos, dos nossos alunos. E aí foi o que eu falei para Graça, né? Mas eu sempre falava para Graça para fazer compressa gelada, que ia amenizar tudo mais, fazer alongamentos também, porque iria amenizar tudo mais. E assim, isso que aconteceu com a Graça poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, comigo, com ela, com
qualquer um de vocês que estão nos assistindo aí, porque é uma coisa que sempre acontece. Não sei se todo mundo acompanha, mas vai ter uma noção agora. Até os atletas, a Graça até falou uma coisa muito importante aí que eu vou ressaltar agora. Até os atletas de alto rendimento, eles se lesionam. Querendo ou não, nós temos não vou dizer que é esse ponto fraco, mas às vezes a gente acaba se esforçando demais e aí a lesão acaba acontecendo. E não dá o tempo devido para o nosso organismo se recuperar, e aí as lesões acabam acontecendo. Então, pegando o exemplo da Graça, por exemplo, o atleta lá de futebol de uma seleção que se lesionou relação ao seu joelho, que saiu carregado pelo Cristiano Ronaldo, então aquilo ali foi uma lesão que infelizmente acometeu ele naquele devido momento. E todos nós estamos sujeitos a isso. Mas, Thiago, como é que eu vou me lesionar se eu não me exercito, eu não sou atleta e tudo mais? Você pode estar caminhando na rua e você pode ver uma poça de água, você não quer pisar na poça de água, você vai esticar a perna, vai passar por cima da poça de água e de repente pisa em alguma coisa e escorrega. E aí pode ser que aconteça uma possível lesão no seu joelho, no tornozelo ou em qualquer outro lugar. Então a gente está propenso a qualquer tipo de lesão acometer no nosso dia a dia. E com a Graça não foi diferente. Mas esses 15, 16 dias foram dias assim que fortaleceu tanto o físico, mas principalmente eu acredito que o emocional dela ficou extremamente fortalecido aí naqueles dias, porque ela teve todas umas análises, ela teve um tempo assim de reflexão, acredito que muito direto, muito forte. E aí ela pôde vivenciar e analisar algumas situações que até eu também analisei em devidos momentos e falei, nossa, se as coisas aconteceram é porque era para elas terem acontecido e hoje a gente está do jeito que está porque tudo aquilo ali que passou atrás foi aprendizado. Então eu vejo que foram coisas assim muito produtivas que a gente já conseguiu alcançar até agora. A gente tem subido cada vez mais degraus. E eu acredito que a gente ainda vai subir cada vez mais ainda, né? Porque já teve muitas evoluções. Eu vejo hoje a Graça como uma pessoa. Eu vou usar o exemplo da Fênix, né? Que a Fênix ela morre e as pessoas acabam vendo aquela Fênix morta, mas quando menos espera, do nada ela ressurge das cinzas, muito mais bonita, muito mais forte, muito mais formosa. E a Graça foi basicamente isso que aconteceu, né? Eu conheci a Graça, ela estava com 108 quilos, tá? 108 quilos. Era sentia dores na coluna, sentia dores no joelho. E a gente parou, foi conversando, foi dialogando. Eu fui pegando as informações da Graça, quais eram as dificuldades, quais eram as necessidades. E em cima disso a gente foi moldando de acordo com o que ela tinha necessidade. Né? Não é só simplesmente pegar, vamos lá treinar de qualquer jeito. Não, tem que ser algo personalizado para o indivíduo, né? Não adianta, porque o treino que funciona com a Graça pode não funcionar com outra pessoa que esteja aqui nos assistindo e assim sucessivamente. O treino que serve para uma outra pessoa não vai ser o mesmo treino que vai servir para a Graça, porque existe uma coisinha que se chama de individualidade biológica que diferencia todos nós seres humanos uns dos outros. E aí a Graça por coincidência do destino, acabou me conhecendo, e como ela já falou um pouco da história através da Luana, que entrou aqui um pouquinho com a gente e a gente fez um trabalho bem bonito também há um tempo atrás. E aí foi através dessa parceria que a gente acabou se conhecendo e hoje está até aí. Já estamos caminhando para o nosso sexto mês. E quantos quilos hoje, Graça? Estás pesando? 97. 97, pois é. Então, 97 quilos, então não é para qualquer um, assim, posso dizer, porque tem que ter muita força de vontade, muita determinação, muita dedicação e muito esforço, porque às vezes a gente pensa assim, é muito fácil, eu vou e tal, não. Às vezes isso é muito relativo e às vezes isso é muito difícil também, porque as pessoas acabam achando que perder 10, 15 quilos é a coisa muito mais fácil da vida. Mas a gente acaba esquecendo de levar em consideração que ninguém, como eu falei anteriormente, ninguém é igual a ninguém.
todo mundo é diferente uns dos outros. Tem gente que tem cabelo preto, tem gente que tem cabelo loiro, tem gente que tem cabelo ruivo. Então, essas são as características de cada um de nós, seres humanos, porque se todo mundo fosse igual a todo mundo teria um corpo padrão, uma mentalidade só, e as coisas iriam acontecer de formas totalmente diferentes, ou até talvez de formas iguais para todo mundo. Mas Deus quis que não fosse assim, que todo mundo fosse diferente uns dos outros. Mas a Graça já chegou a me comentar que ela já chegou a pesar 110, 110 110. quilos. Pois é, então já imaginou. A Graça, uma mulher aí que há uns anos atrás pesava 45 quilos, né? E depois, em certo tempo, começou a 49. despencar 49, né? E aí foi. E a nossa ideia hoje é chegar na meta de alcançar e bater ali a margem dos 80 quilos, né? Sim. Como ela falou, eu vou até falar uma coisa que ela falou hoje para mim de manhã. Eu não tenho a pretensão de diminuir os anos e nem de voltar para 49 quilos, mas pelo menos a alcançar os 80 quilos já é suficiente para mim. Então, hoje a nossa meta basicamente é chegar a alcançar esses 80 quilos. Porque o resto, eu digo que o resto ele vem como consequência, vem tudo num pacote só. Como a Graça já relatou também, a questão do sono melhorou mais, mobilidade, coordenação motora, flexibilidade, condicionamento físico e uma série de outras coisas mais. Até a questão do humor melhora, porque quando você se exercita, você libera na sua corrente sanguínea uma dose de grandes hormônios que te ajudam na questão do bem-estar, na questão da felicidade, na questão do amor, na questão de liberar e diminuir os níveis de estresse que estão altamente concentrados no teu fluxo sanguíneo, no teu corpo, que acabam te atrapalhando e te impedindo de relaxar e de ficar de bem com a vida. Então, o exercício físico ele pode te oferecer tudo isso. E hoje, como eu já fiz algumas postagens, né, e vou falar aqui mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu te dou a vez, graças e a gente, para não se estender muito, a gente finaliza daqui mais uns 10 minutinhos. Mas hoje, como eu falei ontem, existe uma instituição, um órgão que predetermina as coisas de acontecerem ao redor do mundo. Então, esse órgão se chama ACSM, que é a Escola Americana de Medicina do Esporte. Ele predetermina a quantidade de atividade física que o indivíduo tem que fazer, a quantidade de exercício físico que a criança tem que fazer, o idoso, o adolescente. Então, é como se fosse um órgão de nível mundial e ele vai predeterminar, ele vai dizer, ele vai ditar como se fossem as regras. Ah, pessoas hoje têm que se exercitar 3 vezes por dia. Pessoas hoje têm que se exercitar 5 vezes por semana. Ah, as pessoas têm que se exercitar pelo menos uma vez por mês. Porque não é simplesmente o porque eles querem, não. É porque envolve uma série de pesquisas, uma série de estudos e mostram e comprovam cientificamente que essas sugestões que eles dão, elas funcionam para uma infinidade de problemáticas. Por exemplo, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pessoas com síndromes, pessoas com alguns distúrbios osteomoleculares e uma série de outras coisas mais. Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele sugeriu que hoje, entre as 20 maiores tendências do mundo fitness, seria, em primeiro lugar, hoje, o treinamento online. E por incrível que pareça, olha aqui a graça, onde está conseguindo alcançar os resultados através de treinamento online, através do acompanhamento online. E hoje tem muitas pessoas que dizem, ah, mas não presta treinamento online, eu não consigo fazer e tudo mais. E aí eu quero te fazer essa pergunta, Graça. Duas perguntas, na realidade, e depois a gente encerra. A gente vai deixar a galera com gostinho de quero mais. A primeira pergunta é se tu achas que o treinamento online ele funciona ou não funciona? Por que que tu acha que ele não funciona?
E a segunda pergunta é se tu hoje, por exemplo, tu não estivesse fazendo nada de treinamento comigo hoje, tu não conhece o Thiago hoje, tu darias início a uma metodologia que é essa do treinamento online, sem, por exemplo, nem sequer ter conhecido nada do tipo? Tu darias início ou não darias? Ficarias com medo? O que que tu me dizes aí com relação a essa situação? Bom, a primeira pergunta é fácil. Eu estou aqui como testemunha ocular que realmente treinamento online, exercício físico online, realmente é uma coisa concreta. Existe, é possível, é concreta. Os resultados aparecem sim. Eu ainda sou uma pessoa obesa, né? Porque tem uma tabelinha, né? Então eu ainda estou na classificação obesa. Eu pretendo sair dessa classificação. É claro que com a minha idade, e o Tiago me dá todo o suporte nesse sentido, é uma coisa um pouco mais lenta, o metabolismo. Eu vou fazer daqui 2 meses, quase 2 meses, eu vou fazer 60 anos. Então, é claro que meu corpo demora mais para responder algumas coisas, né? Tem uma palavra que eu não me lembro agora, Tiago, que você fala, crenças limitantes, crenças, alguma coisa, que vem já na nossa mente, na nossa vida. Então, assim, é difícil. Algumas coisas estão enraizadas. Eu já entendo o que está errado, mas a mudança de hábito é muito difícil. Mas a resposta do exercício físico é tão grande, mesmo na minha idade e no meu padrão físico, né, de uma pessoa obesa, a resposta é tão grande que o ânimo ele vai a mais de 100%, porque você sabe que está tendo resultado. Eu sei que eu estou tendo resultado. Então, até pouco tempo atrás, eu comentei com o Tiago, que teve uma pessoa que falou assim, nossa, você está bem mais magra, né? Que legal. Aí eu falei assim, eu estou fazendo exercícios físicos, né? Aí falou assim, e você já perdeu há quanto tempo e quanto você perdeu? Aí eu falei há quanto tempo eu estava, quanto eu tinha perdido. Nossa, mas só isso para esse tempo? Eu falei assim, então, mas não é só a balança, né? Que eu não fui atrás de perder peso para mostrar na balança, né? É um aglomerado de coisas boas que acontecem na vida da gente, né? Então, eu dei assim, alguns pontos, como nós já citamos agora, as dores que eu tinha, mobilidade, papapá. Aí ela falou assim, ai, que bom, mas sabe quando a pessoa assim fala porque só pensa no resultado na balança, né? Então, assim, é claro que existem pessoas imediatistas que querem perder 10 quilos, né? Que, entre aspas, eu perdi esses 10 quilos ao longo desses meses. Tem pessoas que perdem em um mês, né? Mas, assim, eu não tiro o direito de cada pessoa fazer o que a pessoa quer, o que ela acha que é prioridade na vida dela. Só que, assim, perder peso com saúde, escolhendo alimentação, orientação e exercícios físicos é uma coisa, assim, muito diferente, né? E eu sei até, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu falei para o Tiago, né, que a lei de Newton, a lei da gravidade, é muito triste, pelo menos no meu caso, né? Porque, claro, fica flacidez, né? Então, assim, não é só aquela coisa assim, eu vou trocar massa gorda por massa magra. Não é essa coisa assim de
e vai sair daqui 6 meses, eu vou sair toda marombada, toda fortuna. Mas assim, eu não vou ter a parte, entre aspas, de músculo aparente, né? Aquelas coisas assim, toda definidinha, músculo definidinho, mas a força que eu vou ter nos meus músculos vai ser uma força muito grande, porque nós estamos trabalhando para isso, né? E eu já tenho uma força muscular grande. Então, assim, o meu emocional também já está preparado para isso. Claro que vai ter, o corpo vai ficar mais flácido, algumas regiões não fica tão flácida, mas outras ficam. Mas é uma coisa assim que para mim não vai contar como um fator negativo, né? Isso não me preocupa, né? Mas a parte da força física e a força mental que eu estou tendo com exercícios físicos, e assim, não tem como ser presencial entre eu e o Tiago, porque se alguma pessoa não sabe, o Tiago mora no norte do Brasil, eu moro no sudeste. Então, o Tiago mora no Pará, eu moro em São Paulo. Então, assim, entre nós dois, o contato pessoal vai ser só se for por visita, um passeio, uma viagem de passeio. Mas assim, então tá mais do que provado que tudo, exercício físico, a evolução mental, emocional, tudo é uma coisa que online é perfeitamente positiva. É possível sim. Então, exercício físico, treinamento, orientação, tudo online é possível sim. E a outra pergunta que você fez é a respeito Deixa eu de. te falar agora. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá. Eu não sei, meu Instagram, o meu Instagram às vezes ele fica meio bugado. Não sei o que é que acontece com esse meu Instagram, Você não está mas me ouvindo? eu não estou conseguindo te ouvir agora. Ficou mudo aqui. Eu já tirei, botei o fone, ele tá mudo, não sei o porquê. Mas eu vou fazer o seguinte, já tem aqui 1 hora de tempo. Eu vou fechar essa e aí eu vou abrir outra para a gente finalizar. Aí eu vou te falar a segunda pergunta, que eu acredito que é a segunda pergunta que tu queres saber, né? Tá. Então tá, eu vou fechar aqui e a gente já volta em 1 minutinho, tá certo? Tá bom.